Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Vamos lá para a nossa 11ª aula aqui de arquivologia. E agora a gente vai falar sobre métodos de arquivamento, né? Terceira aula de métodos de arquivamento. E a gente vai falar então sobre os métodos ideográfico por assunto e os métodos padronizados e o método alfanumérico, que não é básico e nem padronizado. Lembra dele, que eu já falei dele para você? Então, aqui a gente começa pelos métodos ideográficos. O que é um método ideográfico? Gente, o método ideográfico é aquele por assunto. Então, a gente viu no método alfabético que eu vou arquivar pelo nome, método numérico é pelo número, né? E o método ideográfico é pelo assunto do documento. Sem esquecer do geográfico, que é pelo local de procedência, né? Bom, esse método de arquivamento por assunto, ele não é fácil de aplicar. Por que ele não é fácil de aplicar? Porque ele precisa de algo assim, que muita gente tem dificuldade, que é interpretar o documento para extrair ali o assunto principal. Então, ele depende de uma interpretação aqui dos documentos, né? E um amplo conhecimento da instituição. O arquivista ele tem que conhecer bem a instituição, quais são os setores, os assuntos, enfim, para ele conseguir identificar o assunto desse documento. Podem ser adotados dois métodos de arquivamento por assunto. Então, a gente tem o alfabético e o numérico, conforme eu já falei para você. O alfabético ele ainda se divide em enciclopédico e dicionário, e o método ideográfico numérico ele se divide em decimal, duplex e unitermo. E a gente tem que ver todas essas classificações, essas divisões para a nossa prova. A gente começa a estudar agora então. O alfabético dicionário, como o próprio nome diz, os assuntos eles estão em rigorosa ordem alfabética. Então vejam, são assuntos, não são nomes de pessoas, né? É em ordem alfabética, mas são assuntos de documentos. Então, a gente tem aqui em ordem alfabética os assuntos, não tem segredo. É fácil aqui, né? Você vê o exemplo desse na prova, tranquilinho para você ir lá e marcar que ele é alfabético dicionário. E aqui a gente tem o alfabético enciclopédico. O que é isso? Os assuntos iguais, correlatos, eles estão agrupados sob títulos gerais. E esse nome enciclopédico, ele me lembra bastante a minha infância, que a ostentação era a pessoa ter assim uma estante na sala, toda verdinha, vermelhinha, azulzinha. Lembra? Não sei se você tem idade para lembrar da Barça, né? A pessoa aqui tem. Mas tinha a Barça e era muito caro. Eu lembro que o vendedor ia de manhã, minha mãe lá varrendo a casa, lavando a calçada da casa, né? Naquela época, vinha o vendedor, parava tudo, ele mostrava, né, aqueles livros, e eu ficava salivando aquilo, né? Eu queria muito, sou meio a doida dos livros, tá? Mas a minha mãe não tinha condições financeiras, quem tinha era a minha madrinha. Então eu ia na casa da minha madrinha ou na biblioteca do colégio e tinha todos aqueles livros que eram enciclopédias. Numa enciclopédia, os assuntos, eles estão divididos, né? Assuntos correlatos divididos. E por isso que esse método ele tem o nome de enciclopédico, alfabético, né, porque ele está em ordem alfabética, mas enciclopédico. Enciclopédico quer dizer que os assuntos iguais, os assuntos correlatos são agrupados sob títulos gerais. E já que ele é alfabético enciclopédico, é claro que eles estão ordenados alfabeticamente. Então a gente tem aqui, olha, cursos, pesquisas, publicações, ou seja, que são títulos gerais. E esses títulos estão em ordem alfabética e aqui dentro de cada título a gente também tem os assuntos, então, colocados alfabeticamente, os assuntos correlatos, né? Eu tenho ali curso de doutorado, curso de especialização, curso de formação, pesquisa de administração, né? Pesquisa de ciência política, ou seja, são os assuntos correlatos, ok? Bom, aí, além quando a gente fala do método alfabético, então a gente tem o dicionário, os assuntos estão no dicionário, estão armazenados, ordenados como no dicionário, em ordem estritamente alfabética,
e o enciclopédico, alfabético enciclopédico, que a gente tem os títulos gerais e os assuntos correlatos, em ordem alfabética também, por isso que eles são alfabéticos, né? Mas o ideográfico também tem os métodos numéricos, que são quais? A gente tem o duplex, o decimal e o unitermo, e a gente começa aqui falando então do método ideográfico numérico duplex. Então o duplex, esses métodos, eles são colocados em classes, né? Classes que parte de uma geral e eu tenho outras classes ali ilimitadas, né? Parte-se do geral para o particular. Então, um exemplo que a gente tem aqui parece índice de livro. Olha, eu tenho a administração geral, eu tenho dentro, né, desse como índice, né? Aí eu tenho pesquisas. Dentro de pesquisas eu tenho psicologia, ou seja, seria uma pesquisa de psicologia. Eu tenho aplicada ao trabalho, seria uma pesquisa de psicologia aplicada ao trabalho. Percebe? Eu vou partindo de uma classe geral e eu vou para classes particulares. É isso que a gente faz. E esse é o método, então, duplex, o método ideográfico numérico duplex. Ele é um método indireto, gente. Sempre que eu tenho um método numérico, eu tenho um método indireto. Olha, eu preciso de um índice. Né? Lembra quando a gente falou indireto, índice? Né? Sempre que eu tenho um método indireto, eu preciso de um índice. E todo método numérico, ele é do sistema indireto. Isso já resolve bastante a tua vida na hora da prova. Bom, além do método duplex, a gente tem o decimal, o ideográfico numérico decimal, que a gente vai ver agora. Então, o duplex, se comparado com o decimal, ele tem a vantagem de permitir a abertura ilimitada de classes. Olha, eu tenho tudo isso aqui de classes, eu posso abrir quantas classes eu quiser. Então, psicologia é uma classe, aplicada ao trabalho outra classe, eu posso abrir quantas classes eu quiser. E aí, quando eu falo do método decimal, o ideográfico numérico decimal, que também é do sistema indireto, né, também, ele tem um número limitado de classes. E que número é esse? Né? Com esse nome decimal. Com esse nome decimal, que número que você acha que é? Com esse nome decimal, gente, ele é limitado a 10 classes. Então, a gente tem uma classe geral e 9 ali subclasses, né, classes particulares. Então, essa classificação divide o conhecimento humano em apenas 9 classes principais e uma 10ª reservada para assuntos gerais. Não pode ter mais do que isso, gente, essas 10 classes. O que pode ter é subdivisão. Eu vou mostrar para você o exemplo aqui, dessas subdivisões. Então, eu tenho aqui o exemplo, né? Exemplo A, que das classes. Eu tenho 000 administração geral e depois eu tenho 9 subclasses aqui dentro. Eu não posso ter mais do que isso. É um método que eu falo, ele é engessadinho. O arquivista tem que conhecer muito a instituição para ele conseguir fazer com perfeição, colocar com perfeição esse método aí na instituição. E aí eu posso fazer o seguinte, eu não posso ter mais do que essas 10 classes, mas eu posso ter subclasses. Então, eu peguei aqui pessoal, olha aqui no númerozinho 100, aqui é classe 100, eu peguei pessoal para transformar numa classe geral, e aí eu tenho as outras classes, que claro, aqui iria até o 190, né? Eu coloquei só o exemplo ali pequenininho. Ainda, olha, eu peguei aqui a classe 130 e fiz uma divisão dessa classe 130. E aqui eu posso ter mais 9 classes, percebe? Então, eu posso ir fazendo essas subdivisões, ok? Mas, e cai bastante em prova isso, eles trocam muito o conceito do método decimal com o duplex, mas quando você vê o nome decimal, gente, não tem erro de lembrar que são as 10 classes. Ok, agora a gente ainda no método ideográfico por assunto, a gente viu o duplex, a gente viu o decimal, mas existe ainda o método ideográfico unitermo, que também pode ser chamado de indexação coordenada.
Então, o que acontece com esse método? Nesse método existe uma ficha que ela vai ser preenchida, né? Essa ficha aqui no arquivo. E ela tem aqui, então, o número de entrada dela. Deixa eu colocar as informações aqui para você. Então, ela tem, vai se atribuir a cada documento ou grupo de documentos um número em ordem crescente, que é um número de registro. E esse número é de acordo com a entrada desse documento no arquivo. Então, é esse número aqui, 004, que é de entrada no arquivo, ok? Então, sempre vai... o documento sempre vai receber esse número. Qual que é a finalidade? Identificar e localizar o documento quando solicitado. O documento é numerado, né? Através da análise do documento são identificadas palavras-chave, olha aqui, palavras-chave que também são chamados de descritores, e tem um resumo aqui outra telinha aqui. Tem um resumo também do assunto. Tá? Então, essas palavras-chave são utilizadas para pesquisa. Eu chamo este método do precedente do Google, ou um Google manual. O precedente do Google, porque ele usa palavras-chave. Se você colocar essa dicasinha quando você for estudar, que ele parece o Google, você já vai lembrar de todos os conceitos. Então, é colocado aqui, olha, o nome, o título do documento, o número de entrada, um resumo do que trata esse documento e palavras-chave. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu tenho o nome aqui Oswaldo Brito. Se a pessoa chega no arquivo e fala assim, eu quero os documentos do Oswaldo Brito, aí já se sabe que esse documento número 0004, que a gente está vendo aqui, ele é um documento que tem como assunto Oswaldo Brito. Não é assim que a gente procura no Google? Coloca lá um termo, uma palavra-chave, daí vem todos os linkzinhos com os sites dessa palavra-chave. A mesma coisa aqui. Você procura por uma palavra-chave e você vai ter os documentos que falam sobre essa palavra. Então, o que acontece nesse método? Para cada palavra, prepara uma ficha dividida em 10 colunas. Essa ficha está aqui, ó. Você está vendo essa ficha aqui na tua telinha. A gente tem uma ficha, então, dividida em 10 colunas que vão ali de 0 a 10. Tá? E o que se faz com essas fichas? A gente vai transcrever o número dessa primeira fichazinha que a gente tem, que a gente preencheu lá com o resumo, que a gente preenche com as palavras-chave. Essa primeira fichazinha, que a gente tem o número aqui, deixa eu colocar ela aqui pra gente. Essa fichazinha aqui, ela tem aqui número 004, tá vendo aqui? O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 004 e vou colocar aqui, olha, tá vendo aqui no número 4, na coluna 4, está o documento 004. Então, aqui eu tenho a fichinha chamada reuniões. O que é esse reuniões? Ele é um assunto. Quando eu pego essa ficha de entrada, o assunto está aqui, ó, reuniões. Tá vendo o assunto reuniões aqui? Cada assunto tem que ter uma fichinha dessa aqui. Então, quer dizer que nesse arquivo eu tenho, olha, o documento 0110, 0011, 0172, todos esses documentos que estão aqui, eles falam sobre reuniões. Ele tem como um dos assuntos dele reuniões, ok? Então, quando a pessoinha que quer consultar o documento, ela chega no arquivo, ela fala assim, ô arquivista, eu quero consultar documentos que versem sobre reuniões. Ele vai pegar essa ficha aqui e essa ficha vai dizer para ele todos os documentos que falam sobre reuniões. E aí ele vai procurar esses documentos para a pessoa que precisa consultar sobre o assunto reuniões, ok? Então, isso que faz esse método unitermo. Eu sei, é um método um pouquinho mais difícil, você não entendeu? Volta a aula de novo, por isso que é bom videoaula. E para você compreender, né? Mas não, o negócio é o seguinte, o documento chegou na instituição, ele vai ser preparado para ele aquela fichazinha, essa fichazinha aqui, coloca-se o número de entrada, faz o resumo do assunto,
coloca palavras-chave, né, nesse documento, nessa fichinha, e aí vai se preparar uma ficha dessa aqui para cada assunto. Uma ficha para cada assunto. Por quê? Porque vai se colocar o número do documento nessas fichinhas. Aí a pessoa chega lá, eu quero o documento reuniões, procura-se essas fichas para localizar quais são os documentos que tem a palavra-chave reuniões. Tem o assunto reuniões. Ok? Então esse é o método ideográfico unitermo ou indexação coordenada. E, então aqui está grandão, né, a ficha para você dar uma olhadinha, ó, o documento 004 aqui na coluninha 4, né? Então, a gente termina aqui os métodos básicos. E agora a gente vai falar dos padronizados. Então, um método padronizado que a gente tem é o Sondex. E esse nome Sondex vem do quê? Esse nome Sondex vem de som. Sim, nesse método não é observado o nome da pessoa quando você vai arquivar, localizar um documento. Não é observada a grafia do nome. O nome sim, não é observada a grafia, mas sim o som. Então veja, Sheila com SH, Sheila com X, Sheila com CH, arquivado tudo junto. Kátia com C, Kátia com K, arquivado tudo junto. Né? Então, ele é utilizado para arquivos alfabéticos onomásticos. Lembra o que é onomástico? Que é referente a nomes próprios. Então, é utilizado para esses arquivos alfabéticos onomásticos de grandes proporções. Eu não vejo mais muita utilização dele nos arquivos, mas ele existe e cai em prova. Então, as unidades de arquivamento, ou seja, os conjuntos de documentos, né, que formam aí uma unidade de arquivamento, são ordenadas por código ao invés de serem pela sequência alfabética. E esse código, ele se baseia no som das consoantes do nome. Então, esses documentos são agrupados pelos nomes que soam de maneira idêntica sem levar em conta se a grafia é ou não a mesma. Muito curioso isso, né? Muito curioso. Você está pensando, que estranho isso. Vamos deixar um pouquinho mais estranho? Um pouquinho mais estranho. O método Variadex. Então, esse método, ele vai se utilizar 5 cores, né? Quando fala assim, Sondex é som, Variadex é cores. Né? Sondex, som, variação de cores, pode ser. Vai se utilizar 5 cores, gente. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, com as letras distribuídas aqui em 5 cores, tá vendo? E aí, você vê, quem tiver a letra A, B, C, D e abreviações é ouro, E, F, G, H é rosa e assim por diante. Então, isso está lá no livro da Marilena Leite Paz e já caiu exatamente esse exemplo em prova, tá? Pra gente ter essa ideia. Pergunto para você, o meu nome, Quadros, vírgula, Kátia, ele é armazenado em qual cor? Fala aí pra mim, qual cor? Então, eu sei que muita gente falou que é azul, mas não é azul não. Olha, eu tô muito desgostosa com esse exemplo aqui, porque o meu nomezinho aqui ficou na cor palha. Não é uma cor que eu morra de amores, preferi o azul mesmo. Por que no palha? Porque a gente leva em consideração a segunda letra do nome, a segunda. Vamos ver isso lá no conceito? Vamos falar disso lá no conceito. 5 cores e o que ele leva em consideração, deixa eu colocar aqui pra gente, é a segunda letra do nome e não a primeira. Quer ver? Esse método é uma variação do método alfabético, são utilizadas cores como elemento auxiliar para facilitar localização e arquivamento, claro, né? Todos os métodos, eles pretendem facilitar, né, a localização ou arquivamento dos documentos. E a gente tem 5 cores. Cada cor representa a segunda letra do nome de entrada e não a primeira. Professora, mas por que isso? Por que a segunda letra e não a primeira? Não, porque decidiram assim. E vou te dizer, é um método que é utilizado hoje em dia bastante em hospitais. Ok? Então, a gente tem essas 5 cores e esse método vai reduzir a incidência de erros no arquivamento, que é comum no método alfabético, porque além
das letras usa as cores. Cor é bastante visual, né? Então, por isso que ele dá essa ajuda. Mas você tem que cuidar com essa coisinha aqui da segunda letra do nome. Porque já caiu o exemplo para você ordenar em prova. Então, é importante isso. E a gente vai falar agora do método mnemônico, que é um outro método padronizado. O mnemônico, gente, é um auxiliar de memória. Então, vai se utilizar aqui as letras do alfabeto, vai se relacionar 23 letras ou menos, né, do alfabeto, e vai dar um significado para cada uma. Então, é meio a música da Xuxa lá antigamente, que é da minha época, né? A de amor, B de baixinho. A de aluguel, ou A de administração, B de boleto. E você vai aplicando, né, cada letra a um tema. Então, por isso que ele relacionando, né, cada letra a um tema. Por isso que ele é mnemônico, auxiliar de memória. Cada palavra-chave corresponde a um assunto, né? Então, o método padronizado, o método mnemônico. A gente tem ainda o método alfanumérico, que lembra? Não é nem padronizado e nem básico. Ele é um método desgarrado no mundo, vamos dizer assim. Então, o alfanumérico, como o nome já diz, ele utiliza letras e números. Não é básico nem padronizado, então essa informação cai bastante em prova, né, sobre isso. Ele trabalha com uma tabela constituída de divisões do alfabeto, que são planejadas, né, numeradas em ordem crescente. Usam-se notações fechadas para evitar que depois de numeradas divisões sejam alteradas. O que é isso de notação fechada? Se eu tiver, por exemplo, assim, A, C, eu tenho uma notação fechada. Se eu tiver assim só letra A, aqui eu vou arquivar documentos com a letra A. Se eu tiver AC, eu tenho um início e um fim, por isso é uma notação fechada. Então, no exemplo aqui, como é que funciona esse método alfanumérico? Eu tenho nomes que a primeira letra A e a segunda é A, até a F, que recebe o número 1. Então, as letras recebem um códigozinho aqui, tá? A G até a L, 2, a M até a S, 3, e assim por diante. Aí, o que acontece aqui? Por exemplo, o acrísio, ó, AC, esses exemplos lá da Marilena Leite Paz. O AC está dentro de AA até a F, ele recebe o 1, tá vendo aqui? O AF de A Fonseca tá aqui, também recebeu o 1, né? E o Almeida, ele já está no código 2. É assim que vai acontecer, então, esse método alfanumérico. Bem simples, né? Você tem que lembrar bastante que ele não é um método nem básico e nem padronizado, ok? Então, a gente termina aqui essa aula que fala sobre os métodos de arquivamento. Terminamos os métodos de arquivamento agora. Próxima aula a gente parte para assunto novo. Beijo para você e até lá.